Oi, pessoal. Vamos lá fazer então um mapa conceitual? Que tal pegar aí umas folhas, umas canetas e fazer a organização dos conceitos você também? Vamos lá falar então de Alta Idade Média. Topíssimo vocês conectarem os bárbaros germânicos, que são contemporâneos, e os bizantinos à civilização que nós começaremos agora. Quem que você acha que a gente vai estar estudando? Já adivinhou? Ei, uma dúvida. É certo falar que quando pensamos em países islâmicos, que são todos do Oriente Médio, ou que todos têm origem árabe? A resposta é não. Apesar da grande concentração de muçulmanos no Oriente Médio, nem todos são de origem árabe. A Argélia e o Egito, por exemplo, estão fora do Oriente Médio e são de origem árabe. O Irã está no Oriente Médio, mas é de origem persa. Os muçulmanos são o segundo grupo religioso mais numeroso do mundo, 1,5 bilhão de pessoas, ou seja, mais de 20% da população mundial hoje. Outro ponto bem importante é você saber o conceito de Islã. Então, Islã significa submissão. Submissão a Alá. Alá, que é o único Deus. E o muçulmano vai ser o convertido, aquele que vai ser submisso a Alá. A Península Arábica vai ser o berço do Islã, essa região dominada por grandes desertos, estepes e oásis, aonde no sul, em função do Mar Vermelho e do Índico, você tem a chamada Arábia Feliz. Nossa história começa no século VI. Estamos na Alta Idade Média, vamos lembrar. E a coisa pega fogo porque lá pelo ano de 570 vai nascer o fundador de toda essa nova história. A história do profeta começa triste, já que perdeu o pai antes de nascer e a mãe aos 7 anos. Ele foi criado pelo avô e também pelo tio, que viajavam como caravaneiros. Muitos naquela época tinham essa profissão. Essas viagens lhe renderam uma influência decisiva na pregação de um Deus único, além de mudanças incríveis que ele vai fazer, como lutar contra o infanticídio e dividir terra também entre os excluídos. A reviravolta na vida de Maomé vai acontecer quando ele tem 25 anos. Ele vai se casar com uma viúva mais velha chamada Khadija. Aos 40, ele tinha uma posição social confortável, era um mercador bem-sucedido. Ele pertencia à tribo mais poderosa da cidade de Meca. Segundo a tradição, Maomé tinha o hábito de meditar na caverna do Monte Hira, e vai ser lá, nessas meditações dele, que ele vai ter a revelação do anjo Gabriel, da onde muitas das suas frases famosas, muita da sua sabedoria, será registrada, como todos sabemos, no Corão. Maomé pertencia à tribo dos Coraixitas, que era uma das mais de 300 tribos que habitavam ali a Península Arábica. Tinham tribos que eram de origem zoroastra, tinham tribos de origem cristã, de origem judaica. Essa tribo comandava Meca. Meca era um importante centro comercial e em Meca ficava a Caaba. A Caaba é um templo religioso que abrigava a Pedra Negra, um meteorito que em algum momento os árabes construíram paredes em volta. Não só paredes, mas existiam 360 estatuetas que representavam cada dia do ano. Eles achavam que o ano tinha só isso de dias. Essa Caaba, os árabes e os peregrinos davam 7 voltas em volta dela. Imagina-se que seja por causa das fases da lua, que muda a cada 7 dias. O Baal era o deus que representava a lua, que era o deus que podia ajudar os humanos a prever o futuro. Bom, voltemos ao Maomé meditando lá no Monte Hira. É lá que vai aparecer o anjo Gabriel para ele. O anjo Gabriel que vai fazer uma série de revelações.
Revelações que vão ser passadas na forma de recitações. A principal, Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. A principal, porque vai gerar a unificação, tanto religiosa quanto política, naquela península. Algo que não foi nada fácil. Não foi fácil porque ele vai ter que encarar a oposição dos coraixitas, que enxergavam, com muito perigo esse fim aí da exploração econômica dos peregrinos que vinham adorar ali a Caaba. O evento inicial da história toda acontece em 622, com a Hégira, quando ele é expulso da cidade de Meca e vai para Yatrib, que depois vai ser rebatizada de Medina, a cidade do profeta. Só que ele volta, em nome de Alá, ele volta com um exército que alguns historiadores falam de 10 mil, outros de 3 mil seguidores, e reconquista a cidade de Meca, com pouquíssima resistência. Gente, a expansão muçulmana ela vai ser impressionante. Em pouco mais de um século, o árabe vai se tornar uma língua internacional, porque em 751 os árabes derrotaram os chineses da dinastia Tang. Imagine que era possível ler na China trovas escritas na Espanha, em árabe. A matemática indiana podia ser escrita e entendida na Alexandria, lá no Egito. A nova religião monoteísta tem 5 pilares: o credo, a oração 5 vezes ao dia voltado para Meca, a caridade, o jejum no Ramadã, que é o 9º mês no calendário muçulmano, e a peregrinação, ir para Meca, pelo menos uma vez na vida. O Corão é onde você encontra esses 5 princípios. Aliás, o Corão é a palavra para os muçulmanos, a palavra literal de Deus. E este livro sagrado, no ano de 2005, ele foi profanado por militares americanos na base de Guantánamo. E isso gerou protestos no Paquistão, Indonésia, Egito, Malásia. Por quê? Porque, como eu disse, é a eterna e literal palavra de Deus para esses religiosos. Outro conceito importante do islamismo é a jihad, ou guerra santa. O Islã ele não professa a violência. Na verdade, ele proíbe a conversão forçada. Essa guerra santa nada mais é do que a defesa da fé em Alá, que pode ser, sim, pela luta armada, mas em especial ela é pela pregação e pelo exemplo. Em 632, com a morte do profeta, uma bomba vai atingir o Islã. Quem que vai sucedê-lo? O profeta não tinha dito. O impasse da sucessão do profeta vai fazer com que surjam 2 grupos, os sunitas e os xiitas. Sunitas, hoje, correspondendo a 90% dos muçulmanos, e xiitas, apenas 10%. O grupo minoritário preferia que a liderança ficasse nas mãos de uma pessoa que pertencesse à família de Maomé. E Ali, genro do profeta e primo dele, casado com a sua filha Fátima, era a escolha desse grupo, dos xiitas. Já os sunitas, a segunda corrente, defendia que qualquer fiel poderia ser candidato, desde que fosse aceito por consenso da comunidade. E nesse interim surge um tema bem atual, o terrorismo. O terrorismo, gente, que alguns grupos são conhecidos como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, são grupos esses que eu citei, sunitas. Só que também temos terroristas xiitas, por exemplo, o grupo Hezbollah, que é do Líbano, mas é financiado pelo Irã. Ou seja, não é de uma ou de outra facção ser favorável a esse tipo de ato político, até porque o Corão, como nós já falamos, não estimula a violência. No lugar do profeta, ascenderão os califas, palavra em árabe que junta a ideia de sucessão e representante. Foram 2 califados, o califado omíada e o califado abássida. O califado omíada investiu contra Constantinopla, por exemplo, e também contra a Europa, que na época estava lá com os francos, expandindo o Império Carolíngio. Foi nesse interim que aconteceu a Batalha de Poitiers, uma batalha onde os islâmicos foram vencidos por Carlos Martel. Essa batalha de 732 foi definitiva para o futuro da Europa, já que ali eles barraram o avanço muçulmano pela Europa, que já tinha conquistado o sul da Espanha, que vai ser o reino de Andaluzia.
Califado Omíada, que tinha sede em Damasco, na Síria, vai ser substituído pelo Califado Abássida, e a capital vai ser transferida para Bagdá, no Iraque. Os abássidas, no século VIII, já sabiam, para você ter uma ideia, a circunferência da Terra. E lá do outro lado, na Europa, os homens não sabiam dizer com precisão que hora do dia que estavam. A matemática e a geografia eram de escola primária. Ou seja, esse califado foi marcado por um grande avanço intelectual. Eles integraram a cultura persa e a cultura indiana. Grande marca disso, as Mil e Uma Noites, que contam lá a história de Sherazade e a forma como ela encantou e se fez-se apaixonar o sultão. As histórias mais famosas que todo mundo conhece aí, Aladim, Ali Babá e os 40 Ladrões, são alguns exemplos que estão nessa obra aí, que é um legado do Califado Abássida. Outro legado que a gente tem agora falando do Islã como um todo está na arquitetura. O exemplo máximo está no Taj Mahal, para você ver até onde chegou o domínio deles. E temos aí os algarismos indo-arábicos. Espero que vocês tenham gostado, minha gente. A ideia era resumir. Espero que vocês tenham conseguido fazer o seu próprio mapa conceitual. Para mais informações, se quiserem dar uma olhadinha lá no canal, tem alguns outros vídeos com outras matérias. Bom estudo, minha gente. Tchau!